Olá a todos, sou Noélia Janina, sou licenciada em Física e em Matemática e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências em Matemática da UniOeste Campus Foz do Iguaçu. Sob a orientação do professor Reginaldo, venho hoje apresentar o trabalho A Produção de Material Didático para o Ensino de Física a Alunos com Necessidades Educacionais Especiais, uma revisão dos artigos publicados no 23º SNEF. Quando nós falamos da inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, nós temos uma série de documentos que regulamentam e orientam essa inclusão. Dentre eles, destacamos a Declaração de Salamanca, publicada e assinada em 1994 também pelo Brasil, dentre outros países, e que prevê que a educação de alunos de pessoas com necessidades educacionais especiais deve ocorrer prioritariamente na rede regular de ensino. O mesmo acontece quando nós pensamos no cenário nacional em relação ao ensino desses alunos. A LDB, que é o documento que orienta toda a parte educacional do país, publicada em 1996, também está de acordo com a Declaração de Salamanca e prevê que o atendimento desses alunos, sempre que possível, deve ocorrer na rede regular de ensino. Tendo em vista estas e outras orientações legais, nós temos visto nos últimos anos uma ampliação das matrículas desses alunos na educação básica. E dessa maneira, tendo em vista tudo o que está acontecendo, essa ampliação das matrículas, é possível observar também que existe uma crescente no número de trabalhos abordando a temática. Prova disso é o 23º Simpósio Nacional de Ensino de Física, que foi realizado em fevereiro de 2019 na Bahia, e teve como tema a inclusão no ensino de física. Tendo em vista esse cenário, nós nos questionamos como é promovida a inclusão em sala de aula através das propostas didáticas para o ensino de física. O nosso objetivo com esse trabalho é vislumbrar o patamar em que se encontra a discussão da inclusão escolar no contexto do ensino de física. E para isso, nós optamos por realizar uma revisão narrativa, uma técnica de pesquisa qualitativa que é empregada quando se almeja determinar o estágio de desenvolvimento de um dado assunto, além de conhecer as principais produções correlatas. Sendo assim, para que nós pudéssemos desenvolver a nossa revisão narrativa, nós adotamos pela utilização da análise textual discursiva para realizar a análise dos nossos artigos. Esses artigos eles haviam sido previamente coletados através de meio eletrônico no site do 23º Simpósio Nacional de Ensino de Física, que foi realizado em 2019. Nós fizemos uma busca nos anais desse evento, utilizando como termo de indexação as palavras inclusão e inclusiva. Dessa maneira, percebeu-se que um percentual significativo dos trabalhos publicados estavam voltados à produção de material didático. Contudo, nem todos eles contemplavam a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. Assim, ao fim foram identificados e analisados 10 artigos apenas. Esses artigos, então, foram analisados, como havia comentado, através da análise textual discursiva, que consiste em uma técnica de análise que tem como premissa a polissemia dos textos, e ela pode ser aplicada tanto para textos prévios ou para textos construídos a partir de entrevistas, por exemplo. Ela difere da análise de conteúdo porque ela acredita que esses significados são atribuídos pelos leitores, a partir de suas leituras prévias e teorias que eles compartilham. Em contraposição à análise de conteúdo, acredita que os significados vêm do autor e devem ser identificados através da análise, devem ser apurados através da análise, certo? Assim, outra diferença significativa entre a análise de conteúdo e a análise textual discursiva é que a análise textual discursiva, apesar de também adotar a categorização, as categorias por ela estabelecidas não são excludentes, então torna a análise menos compartimentada e mais completa. Essa análise textual discursiva ela é desenvolvida em 3 etapas: a unitarização, que no caso do nosso trabalho consistiu na desconstrução do texto a partir de sua finalidade, identificando o público-alvo da proposta, o conteúdo trabalhado e a metodologia adotada. Essa unitarização
foi materializada na forma de uma tabela, que por conta das dimensões da apresentação não foi trazida aqui, mas está disponível no nosso trabalho, um exemplo de como consistiu essa unitarização. Para a categorização dos nossos artigos, nós utilizamos como base, como referencial teórico, as contribuições de Maria Teresa Mantoan, que é uma pesquisadora que trouxe muito luz ao tema inclusão no ensino regular. A Mantoan inicia o seu trabalho, tem como base no seu trabalho a diferenciação entre inclusão e integração. Segundo ela, para que haja uma inclusão efetiva desses alunos na rede regular, é necessário que sejam consideradas algumas diretrizes na hora do planejamento de metodologias e também na atuação desse professor, porque caso contrário ocorrerá apenas a integração dele, ele vai estar inserido ali no espaço escolar regular, contudo ele não vai ter plena participação. As diretrizes elencadas por Mantoan e que nos auxiliaram na construção da nossa categorização são realização de atividades comuns, então o professor deve propor atividades que possam ser realizadas por toda a turma e não atividades diferenciadas para os alunos com necessidades educacionais especiais. A adoção de atividades coletivas em que toda a turma possa interagir. Mantoan destaca em diversos trabalhos as contribuições dessa interação, não somente para os alunos com necessidades educacionais especiais, como também para os alunos que não apresentam necessidades. A valorização dos conhecimentos prévios e também das vivências desses alunos com necessidades educacionais especiais, tendo uma concepção de ensino transversal. Atividades que estimulem as potencialidades dos alunos e também levem em consideração as suas limitações. E, por fim, ela pontua que o professor deve adotar uma postura ativa, dialógica, interativa e integradora. Tendo em vista essas diretrizes, como ela muito bem aponta, haveria um processo de inclusão, ou seria viabilizado esse processo de inclusão efetiva, e haveriam ganhos, então, tanto para esses alunos com necessidades educacionais especiais, como para aqueles alunos que não apresentam. A partir, então, dessa nossa categorização, nós fizemos essa tabela em que nós identificamos os artigos através de um código alfanumérico e buscamos fazer um checklist de quais seriam as diretrizes apontadas por Mantoan que são consideradas. Nessa tabela, a partir da leitura dela, nós vemos que ao menos uma dessas diretrizes são contempladas em todos os trabalhos. Por fim, o nosso metatexto, então, quando nós fizemos a elaboração do nosso metatexto, nós percebemos que apenas duas das propostas, a proposta do artigo A05 e do artigo A06, contemplam todas as diretrizes sugeridas por Mantoan, lembrando que foram analisados 10 artigos, e que as vivências prévias e conhecimentos prévios dos alunos ainda são poucas consideradas. Além disso, apesar de não ser uma das diretrizes consideradas por Mantoan, nós percebemos que essas propostas de materiais didáticos, elas não vêm de um estudo realizado, elas são elaboradas de acordo com as necessidades do aluno, com o qual o professor pesquisador tem contato, e a partir dessas demandas específicas ele elabora o material dele. Apesar de haver essa contemplação das diretrizes, ainda esses materiais são excludentes, porque é comum que sejam propostas alternativas ao trabalho realizado em sala de aula. Então, são atividades não comuns à classe. Por fim, então, nós percebemos que grande parte das propostas contemplam as sugestões de diretrizes de Mantoan, e esse alinhamento com essas sugestões de diretrizes as fortalecem, mostram a relevância delas, uma vez que talvez nem todos os autores as conheçam, mas consideram também que esse seja um caminho para que seja promovida a inclusão, e mostram que há um caminho comum tomado por esses pesquisadores interessados na educação inclusiva. E por fim, nós destacamos que apesar de todo o caminho que já foi percorrido por todas
Apesar de toda a evolução até aqui, nós ainda temos um caráter excludente nas propostas, considerando que elas ainda são propostas voltadas para atender os alunos, somente aqueles alunos com necessidades educacionais especiais, e não atividades comuns à turma. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada a todos e até mais.